Hall. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o movimento metal, beleza? Então metal é o terceiro aí da nossa série que a gente vem falando, né? Começou com fogo, terra e agora metal. Lembrando, a gente vai seguir aquela lógica, né, dos outros. Quem não assistiu os outros, eu coloco o link na descrição do primeiro, tá? Vamos falar das características, da questão dos órgãos internos, das emoções, essa metáfora da vida, né, o caminho da vida e artes marciais no final, ok? Então, vamos seguindo aqui. Características então do metal, tá? O metal ele é como se fosse uma espécie de refino da Terra. Então, mas ele já começa a adquirir características diferentes. Então ele é rígido, ele é duro também, como a Terra, mas ele é leve, mais leve, tá? A grande peculiaridade do metal, na verdade, é a capacidade de ter corte, né? De separar, de cortar, né? Então esse é o grande diferencial do metal, né? Digamos assim, ele é frio, ele é firme, leve e corta. Show? Ele é refinado, né? Ele também é a terra refinada, né? A terra trabalhada e refinada, ok? Então, com relação aos órgãos internos, o metal ele tem a ver com o pulmão, então bem interessante para essa época aí que a gente está vivendo, né? Tanto porque a gente está entrando agora no outono, que é uma época que pega muito esse movimento do metal, né? Quanto a questão aí da quarentena, né? Todo mundo está protegendo os pulmões. Então é o pulmão, intestino grosso, tá? Quais são as características desses órgãos, né? Principalmente, o pulmão ele é um órgão de troca, né? De receber e dar, receber e expulsar, digamos assim, né? Então é importante a gente estar atento na nossa vida com relação a isso. Se a gente está equilibrado nessa nossa capacidade de dar e de receber, né? De poder expirar, né? Poder se desfazer também daquilo que não serve e poder se absorver aquilo que serve pra gente, tá? Então, o pulmão, óbvio, né? Ele faz essa troca de oxigênio. O intestino grosso é a porção final do intestino em que ele vai expulsar tudo aquilo que foi digerido, né, pelo sistema digestivo, separado, aproveitado. Tudo aquilo que foi definido como as coisas que não servem, agora vão ser expulsas, vão ser jogadas fora, tá? Então, o intestino grosso ele tem essa função, assim como a expiração, que você está jogando fora o ar que não te serve mais, né? O intestino grosso ele pressiona e joga fora a parte do alimento que o seu corpo não aproveitou, né? Ou seja, aquilo que não te serve ele joga fora. Com relação às emoções, isso tem a ver, né, com essa questão do corte, né, de eliminar, de terminar, de fechar alguma coisa, de acabar, né, tem a ver com primeiro, essa capacidade de cortar coisas da sua vida, né? E as emoções associadas geralmente são tristeza, melancolia, né? Que são sentimentos naturais que aparecem quando algo que estava acontecendo chega a um fim, principalmente, né? Quando é algo que você goste de alguma forma, né? Então, o metal ele tem muito a ver com essa ele tem a ver com a reflexão, uma espécie de reflexão também parecida com a Terra, né? Mas a Terra ela pega as coisas do passado, trabalha e tenta se planejar, né, para o futuro. O metal ele pega o que aconteceu agora, né? Ele tipo se depara com a realidade agora e dali ele pensa, né, em mais para frente, né? O que que ele tinha se planejado antes, né? E de repente aquilo foi cortado. Então, por exemplo, você está num emprego e você se planeja ficar naquele emprego por 10 anos. Lá pelo quarto, quinto ano, você é demitido por qualquer motivo, né? Então você tinha um planejamento, esse planejamento foi cortado no meio do caminho e agora você tem que achar um novo caminho. Você tem que aceitar. Quanto mais rápido você aceitar que essa realidade mudou, que esse planejamento não vai ser mais o que você esperava, mais rápido você equilibra o pulmão
E quanto mais desesperado, né, mais ele vai gerar aquela mágoa, né, aquele desequilíbrio de mágoa, né? Então essa capacidade de você conseguir terminar coisas, aceitá-las e poder partir para um próximo momento, tá? Então quando você perde também algo muito comum é quando você perde um familiar, um ente querido, né? Você estava seguindo o caminho junto daquela pessoa, de repente, pluft, ela não existe mais, né? Então é um momento que esse planejamento, né? Que às vezes nem se pensa muito nele, né? Parece que todo mundo vai viver para sempre, todas as situações vão durar para sempre, né? Mas é esse momento em que as coisas terminam que dá esse estalo do metal. E justamente, se você tiver um metal bem equilibrado, você consegue fechar bem e começar um outro caminho. Se ele tiver em excesso, né? Então aquela questão da falta e do excesso. Se tiver em excesso, você tende a uma melancolia, uma tristeza, uma desilusão muito forte, né? Que te deixa paralisado. Se você tiver em falta, né, você é como se não tivesse aquele corte. Então você gera uma espécie de ilusão, como se as coisas estivessem ainda acontecendo, né, de forma natural, né? É como se você não aceitasse que, por exemplo, alguém morreu ou que você perdeu o emprego e continua agindo da mesma forma. Geralmente isso dura por um tempo, mas uma hora ou outra a pessoa acaba caindo na real, digamos assim, né? Então o metal é essa capacidade realmente de cortar e continuar, buscar o outro caminho. Na metáfora da vida, então tem tudo a ver com isso, né? É você saber que você está seguindo pelo caminho da sua vida e, e aí tem duas questões importantes. A primeira é, se você escolhe um caminho, né? Você quer ser um atleta, por exemplo, né? Um maratonista, né? Sempre dou esse exemplo do maratonista, né? Você tem que cortar hábitos, né? E coisas que não são coerentes com esse caminho, senão você não vai conseguir seguir esse caminho na íntegra. Então você tem que parar de fumar, você vai ter que se alimentar bem, você vai ter que, é, é, além de praticar, você vai ter que buscar outros conhecimentos, né? E que tenham a ver com esse desenvolvimento, mas o mais importante do metal é isso, é você cortar tudo aquilo que não faz parte, né? Vai sair para noitada e tal, você vai ter que começar a cortar um monte de coisas se é o caminho que você escolheu. Então é importante você ter essa clareza. Qual é o meu caminho? Qual é aquilo que eu decido para mim? O que eu quero dessa vida, né? O que eu quero desenvolver nessa vida e o que eu tenho que cortar, né, para que eu possa concentrar essa energia nesse caminho e poder seguir ele bem, ao invés de dissipar essa energia por mil e uma coisas, né, e acabar não chegando ao lugar onde eu quero. Tá? A segunda questão é justamente essa que a gente falou, né, de você estar seguindo um caminho, você não espera, mas em algum momento ele pode ser quebrado, cortado. Voltando ao exemplo do atleta, por exemplo, né? Quando ele tem uma lesão séria que impede ele de continuar treinando, competindo, né? Geralmente isso gera uma tristeza, né? Ou até pode chegar a uma depressão forte, porque era um caminho que a pessoa estava naquele ponto e de repente aquilo foi cortado. Então é importante ter esse discernimento, essa capacidade de aceitar que as coisas também vão ser cortadas contra a nossa vontade, tá? Então na metáfora da vida essa é a importância. Você aprender a cortar e você aceitar quando as coisas são cortadas, são separadas também, tá? Metal também tem a ver justamente por essa questão de corte, né, discernimento, né, tem a ver com justiça, né? A qualidade positiva associada é a justiça, a capacidade de separar o joio do trigo, né? Separar aquilo que serve do que não serve, separar o que você quer e o que você não quer, né? Então essa capacidade. Um excesso de metal nesse sentido seria um excesso, você cortar coisas demais, tudo aquilo que não concorda com você já corta de uma vez e elimina. Então a gente tem visto isso muito nessa época de discussões políticas, né? Às vezes a pessoa tem uma opinião, ela gera uma ideologia, um padrão, e isso é normal, natural, não tem problema.
O problema é que tudo que vá contra aquilo, ou tudo que seja um pouco diferente, ela já começa a cortar. Então, às vezes, tem brigas com amigos, as pessoas se eliminam de redes sociais, terminam a amizade só porque tem alguma coisa um pouco diferente daquele padrão. Então, isso seria um excesso de metal, tá? E a falta de metal também, nesse caminho, né, da vida, seria você não ter uma direção, você não saber o que você tem que eliminar, né, e acabar, de repente, desperdiçando a sua energia fazendo um excesso de coisas, né? Como a gente falou, que é importante essa capacidade de eliminar, tá? O que não serve para o seu caminho. Indo agora para a parte das artes marciais, então, o metal, por essa qualidade de corte, né? Nessa visão, né, que eu desenvolvi, que eu peguei, né, de lugares diferentes e desenvolvi, dei uma organizada, corresponde principalmente na forma yang, ou seja, a forma agressiva, né, aos movimentos de corte, né, faca da mão, cruzado, canelada, chutes semicirculares, né, a maioria dos chutes giratórios e tudo que usa círculo, né, que a gente observa que o movimento de corte, ele é um movimento circular, né? Você não pega algo que você quer cortar aqui, né, e você começa a bater, né? Não, você faz um movimento de passar, né? É como se fosse um círculo, né? Né? Existe até serras, né, e materiais de corte que eles são círculos, né? A serra circular vai girando, vai cortando ali a madeira, né, por exemplo. Então, corresponde a esses ataques circulares. Porque o ataque circular, ele na verdade ele quer buscar um ângulo, né? Um ângulo em que a estrutura do que ele está atacando seja mais fraco, né? Então, por isso o movimento circular ele tem maior essa capacidade. E na defesa, ou seja, a forma yin, né? A forma mais defensiva, digamos assim, do metal, são as movimentações laterais, esquivas, passos laterais, né? Ou seja, você sair da frente do ataque, sair da frente do perigo, ou seja, mais uma vez você buscar um ângulo em que aquilo é mais fraco, né? Você sai muito daquela questão. Uma arte marcial que a gente vê muito isso, né? É a capoeira, por exemplo. Você vê muito chute circular, muito movimento de giro e muita esquiva, muita movimentação nesse sentido. Então tem uma natureza de metal bem forte ali, né? De adaptação, né? Uma coisa de água, mas uma coisa metálica muito forte pelos movimentos circulares, esquivas e passos de movimentos laterais, tá? Então, e a relação que eles têm com outros movimentos, né? Então, a forma que você tem de vencer esse tipo de movimentação circular e a movimentação lateral é o fogo. O fogo derrete o metal. Então, é você partir para cima, geralmente com mais de um ângulo de ataque, né? Você fazer a defesa do golpe circular e entrar junto, né? Ou você usar ataque simultâneo, você usar às vezes dois em alguma defesa lateral, por exemplo, você usar dois ângulos de força diferentes para dissipar essa força circular, às vezes para chute, geralmente funciona bem, e sempre entrando e aderindo, porque o metal ele precisa de espaço para rodar, né? Se você entra e adere, como o fogo, tira esse espaço de ação do metal, né? E por outro lado, o metal ele é forte, ele é mais forte contra a madeira, ele corta a madeira, né? Então a madeira, a gente vai ver que é a sua capacidade de gerar uma estrutura forte, né? Só que toda estrutura é forte num lado e fraca no outro. Então o metal ele é a capacidade de descobrir onde é que essa estrutura é fraca e pegar ela de lado, né? Você vê uma árvore assim em pé, né? Ela é muito forte nesse sentido, mas se você quer cortar ela, você vai cortar por aqui, certo? Então, basicamente é esse princípio. Alright? Qualquer dúvida ou comentários, pode deixar aí. E brigadão!